trabalho da segunda região, que nós assistimos tecnicamente. O Dr. Ronaldo Lira foi realmente brilhante, tá? E que ele obrigou a Brasilite a fornecer a fornecer as CATs que ela não fazia. Por quê? Quem tem acordo extrajudicial e recebeu a indenização é porque está doente. Então, como eles não tinham a obrigação de fornecer ao SUS, que seria importante para nós como dado estatístico epidemiológico, eles tiveram que fornecer ao INSS, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Vejam a importância disso. Nós fizemos denúncias semelhantes às procuradorias do Rio de Janeiro, da Bahia, do Paraná e de Goiás contra essas empresas, Eterlite, Precon e Sama. Os trabalhadores da área da LIT vão me perguntar por que não nós? Porque nós não temos ainda nenhuma forma de medir o adoecimento dessas outras empresas. Da Brasilite, da Eterlite, da Precon e da Sama nós temos, porque ela paga para os trabalhadores se calarem. Então, nesse processo que ela criou para se proteger, para que o trabalhador não vá ao tribunal, ela, de uma certa maneira, ela ficou vulnerável. E as procuradorias regionais do trabalho podem exigir, sim, tá, que as empresas, através do acordo extrajudicial, na sua cláusula 19, que prevê que quando houver uma suspeita ou uma confirmação de doença, a empresa, no caso da Filite, Eterlite, Precon, Sama, comunique ao INSS. Então, com base nisso, próximo, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o Sereste de Campinas, tá, que é o Centro de Referências ao Trabalhador, foi chamado pelo Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria da Segunda Região, para que trabalhasse os dados da Brasilite. Então, agora nós já temos os dados do país. Essa história de que não há dados, não é verdade. O silêncio epidemiológico está se contendo. Próximo. Eu vou passar rapidamente. Aqui é um trabalho conjunto, Celeste com a gente, tá? São colegas maravilhosos, o Dr. Marcos Sabino, a doutora Miriam Silvestre. Quero fazer referência à doutora Vera Salerno, porque eu estou apresentando aqui um trabalho que eles deveriam estar apresentando. Próximo. Tá? Rapidamente, a denúncia foi uma denúncia da BREA, a Procuradoria, por não comunicação de CAT referente aos acordos extrajudiciais. A empresa confirmou perante o procurador que tinha celebrado 1.300 acordos extrajudiciais. Em outubro de 2007, foi celebrado um TAC, então, perante o MPT. Próximo, tá? O termo de ajuste de conduta dizia abster-se de utilizar amianto, no caso, a Brasilite já tinha, realizar periodicamente exames médicos, emitir a CAT. Próximo, e aqui os dados. Veja, das 537 CATs que eles apresentaram, esse aqui já é um dado mais antigo, tá? Porque nós percebemos que a Brasilite também andou sonegando informações. Nós sabíamos que tinha mais doentes, porque nós temos a associação. A associação é importante porque ela dá visibilidade aos doentes. Então, nós batemos o olho, ó, doutor Lira, tá faltando o fulano, esse aqui morreu de mesotelioma. Então, pouco a pouco, nós estamos notificando a empresa para que cumpra o que ela se comprometeu. Então, ela diz, isso aqui eu esqueci. Que coisa, porque ela esquece os casos mais sérios. Mas tudo bem. Mas já é uma amostra importante. 537 casos que ela entregou à Procuradoria e que o Celeste trabalhou num programa, num software chamado EpiInfo. Então, vejam que a maioria do sexo masculino, 97% dos trabalhadores, próximo. Aqui, distribuição, faixa etária, a maioria está entre 50 e 69 anos, confirmando o que o doutor Hermano falou, que são doenças de longa latência. Então, o trabalhador que tinha 20, 25 anos, vai ter a doença daqui 30, vai estar nessa faixa acima de 50 anos. Próximo. Aqui, segundo concessão de aposentadoria, tá? 65% já estava aposentada. Por isso, a dificuldade do diagnóstico, porque a maioria não está mais no processo produtivo, não está sendo acompanhado pelos órgãos, ou pela empresa, ou pelos órgãos de saúde. Nós temos que resgatar este pessoal. Próximo. Aqui, por função, tá? É um pouco difícil de ver, mas a maioria, 202 casos eram serventes. E 74 casos, o Celeste considerou miscelânea. Próximo. O que é miscelânea? Ele encontrou compradores doentes, conselheiro administrativo,
cozinheiras, motoristas. O que quer dizer? Que não é só o trabalhador que está lá alimentando a máquina que pode desenvolver doenças. O pessoal do escritório também pode, o pessoal administrativo também pode, o transportador também pode. Os municípios, a Brasilite fez a apresentação das empresas que ela tem no Brasil. É lógico que ficou faltando o pessoal do Pará, porque nós não temos associação do Pará. Veja, onde há controle social, aparecem os doentes. Onde há associação de vítimas, aparecem os doentes. Onde não há, não tem doentes. Mas nós vamos batalhar por isso. Então vejam, Capivari contribui com 2%, que é a fábrica mais nova, 1% é de Contagem, Minas Gerais, que é uma fábrica fechada, 1% é de Esteio. Esta empresa aqui, por também não ter associação de vítimas, os mesotelioma deles não apareceram nessa versão, tá? Vejam que está com a data de 2008. Recife contribui com 25% e São Caetano do Sul, onde nós temos a associação das vítimas, 73% dos casos da Brasilite vieram da fábrica de São Caetano. Claro, é uma fábrica mais antiga, ela é mais antiga até do que a Interbit no Brasil, ela é de 1937. Próximo. Aqui, distribuição seguindo o diagnóstico. 88% apresentavam placas pleurais. Tá? 11%, confirmando aquilo que o Hermano mostra, 11% dos trabalhadores amostrados, que a gente tem essa informação, tem asbestose. Tá? 4 casos de mesotelioma pleural, está faltando 2 aqui, e a empresa justifica o seguinte: mas ele tem processo. Se ele tem processo, não tem acordo, eu não comunico. Então nós também enfrentamos isso. Aqueles que não aceitaram o acordo extrajudicial, a empresa não fez CAT. Tá? Então nós estamos também batalhando através da CAT e o serviço público para esses. Depois, temos uma neoplasia pulmonar, um câncer de pulmão. Tá? Próximo. Aqui, tirando placa pleural, vejam que 64% tinha asbestose e muita gente tinha asbestose em placa, câncer em placa, mais de uma doença associada. Próximo. É um trabalho extremamente importante, tá? E aqui, entre a data do acidente e o último dia trabalhado, tá? Então, a data do acidente é o dia que a Brasilite comunicou com força do TAC. Então, uma média entre 30 e 39 anos depois que o trabalhador saiu da fábrica, que é quando ele está doente e foi diagnosticado. Vejam que a latência se confirma, é próxima de 40 anos. Próximo. Bom, considerações finais, tá? Do Sereste, o segmento propõe que continuemos a acompanhar esses trabalhadores, notificação ao SUS em cada município, fazer o registro no SINAM, que é o Sistema do Ministério da Saúde, e a importância dos trabalhos conjuntos e interinstitucionais, e aí no caso a Procuradoria, o Ministério do Trabalho, o Sereste, que a gente conseguisse compor. O próximo já foi dito aqui hoje cedo, né, pela representante da Procuradoria, sobre essa necessidade do trabalho conjunto. Vejam que, olha aqui, os casos mais graves, né? Adenocarcinoma, mesotelioma, vindo, a maioria de São Caetano, Contagem e Recife. Próximo. Aqui, os grupos de vítimas em 6 estados. Nós temos São Paulo com 3 grupos, Bahia com 2 grupos, Rio, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Informação, Pernambuco, com os ex-empregados da Brasilite. Tá? Nós temos, então, de várias fábricas, né? Agora, conhecendo nosso amigo aqui também do Paraná, vamos incluir a Israelite aqui como empresa que já tem trabalhadores vitimados. Próximo. Aqui, como os trabalhadores foram embora, isso eu tinha posto por causa deles. Para ver como o sindicato, o cidadão que estava aqui, o que ele não quer que os trabalhadores vejam. Nós estávamos discutindo valores de indenização no Ministério Público do Estado de São Paulo, que denunciou o tal acordo extrajudicial. Os promotores de justiça propunham isso em 2000, tá? Nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás. Propunham indenizações em 2 níveis: R$60 mil para as doenças não malignas e 100 mil para as doenças malignas. A ABREA fez uma proposta, tá? Que incluía a placa pleural, porque a grande maioria tem placa pleural, que é uma doença, vamos dizer, início, né, das patologias do amianto, e para os casos mais graves, 200 mil, na época, há 10 anos atrás, baseados no que a justiça estava decidindo. Hoje, nós já temos decisões em torno de R$1 milhão para os processos que tem a parte do dano moral e do dano material, do dano patrimonial. Mas isso estou mostrando,
Vejam a tal CNTA que distribuiu um jornalzinho aqui. Eles pediram valores, a empresa oferecia 5 mil, 10 mil e 15 mil de indenização. O sindicato veio com a proposta de 15, 25 e 50. Quer dizer, metade daquilo que o próprio Ministério Público propunha, que já era uma proposta conservadora. Então vejam que esse tipo de sindicalismo que nós vimos aqui hoje, promovendo esse espetáculo dantesco, tá? É o mesmo sindicato que foi no Ministério Público para rebaixar as propostas da BREA. Então eu pergunto, são eles que representam os trabalhadores vitimados pelo amianto? Próximo. Esta ação, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação civil pública, já temos decisão de primeira instância contra a Eternit. Esta decisão já passou pelo segundo estágio do Ministério Público, já tem um parecer do procurador de segunda instância e condenou a Eternit a indenizar 2.500 vítimas, tá? Diz que a Eternit é culpada, tá? E tem lá eu vou mostrar para vocês a decisão, eu vou passar depois, mas aqui para vocês verem, olha aqui, muitos conhecidos, tá, dos sindicatos, inclusive o senhor Milton Pereira Campos, aqui de Curitiba, que propôs aqueles valores ridículos de indenização, tá, que eu já mostrei na tabela, mas para dizer que está tudo documentado. Próximo, eu já sabia que eles viriam aqui para variar, etc, etc, enfim. Olha aqui, eles pediram 15, 25 e 50 mil. Isto o tal sindicato que representa trabalhadores. Próximo. Esta é a decisão de primeira instância, tá? Onde é baseada no salário mínimo, é uma pensão vitalícia retroativa data do diagnóstico, 5 categorias de doenças, danos morais e plano de saúde para todos. A BREA recorreu e está pedindo um aumento do valor dos danos morais. Próximo, para terminar. Bom, o novo posicionamento do STF, eu nem preciso dizer, foi muito bem discutido pelo doutor Sábio. Eu só quero mostrar uma tabelinha do Word, só para vocês terem uma ideia. No STF, é o tema, é o próximo aí, é o tema que tem mais a DINS e a TPF. Significa, nenhum outro tema polêmico no STF, como transgênicos, como a demarcação contínua do território indígena, nenhuma delas ganhou tantas ADINs, tá, como, pode passar, tá? Nós temos, vejam, entre ações são 10, entre a ADINs e a TPFs. Depois temos 2 reclamações. Quer dizer, no total, é um assunto que teve maior, ou que tem maior número de processos do STF. Agora, o mais incrível de tudo, volta na página anterior, por favor, não, nessa mesma tabelinha, só que eu quero mostrar. O mais incrível, sabe quem é que propõe as tais ADINs para derrubar as leis estaduais? A CNTI, que patrocina a CNTA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Sabem por quê? A Eternit não tem nenhuma entidade a nível nacional que possa representá-la no STF. Nem a BREA pode. Você está representado em mais de 5, não é, doutor Sábio? Não sei se ele está até ainda, 5 ou 6 estados, para que possa ir ao STF. Então, eles usam o seu braço sindical, que é a CNTI, que está representada em todo o país. Então, veja a que serve esse sindicato. Não luta pelo banimento, não luta por indenização, e ainda vai no STF para tentar derrubar as leis que foram aprovadas nas principais assembleias legislativas e câmaras municipais desse país. É uma vergonha. Próximo. Não sei se vocês leram essa semana, eu quero agradecer ao nosso amigo Luiz Salvador, primeiro pelo convite de nós estarmos aqui, que foi a nossa ponte, né, com a vereadora Noêmia. Segundo, o Salvador me mandou uma coisa extremamente interessante que está na Folha de São Paulo essa semana, os sindicatos sem representatividade. Está na Folha.